mais preocupado com esse pé de pato dele ali, que parece que pega o celular. Gustavo, você foi não pegar ajeitado? Tá dormindo, menino? Dormiu ali de pescoço envergado. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém! Ô, glória! A palavra lá em Lucas. Verdade. Lucas. Quando der 8h56 eu tô aqui. Aí eu. Lucas 12. Aleluia. Desperta, Gustavo, que o noivo tá chegando, a noiva. Lucas capítulo 12, verso 13. Diz assim: a parábola do rico insensato. E disse-lhe Jesus, quando estava ali com alguma multidão, veio um senhor rico e disse-lhe: Senhor, diz a meu irmão mestre, que reparte a herança comigo. Aí Jesus respondeu: homem, por que pensa que eu sou divisor de herança de vós? Aqui, amados irmãos e irmãs, esse homem rico tinha herança e ele tinha outro irmão, precisava dividir a herança e foi até Jesus para pedir opinião, para que Jesus viesse a dividir os bens entre ele. E ali, quando ele disse a Jesus, para Jesus dividir aquela fortuna, a herança dos seus pais, que ficaram para eles, aquele homem queria que Jesus se metesse em algo que não era lícito. Por isso que Jesus propôs essa parábola, dizendo: vós estáis com o coração ligado nas coisas terrenas, mas eu não. Eu vim do céu e vós quer discutir coisas que são da terra. O que é da terra vai ficar da terra, mas o que é do céu vai voltar para o céu. Aleluia. E ali Jesus disse àquele homem: olha, vai a teu irmão e reparte a herança com ele, faz o que é devido para vós, para tu e para ele. E ali aquele rico, ele foi-se embora no seu caminho. E ali Jesus, vendo que ele foi-se embora, Jesus disse à multidão: está vendo aquele jovem que foi, aquele homem que foi-se embora, alegre pela sua riqueza, coisa nenhuma vai ficar aqui na terra que não seja derribado. E quando Jesus chegou no templo em Jerusalém, os discípulos ficaram maravilhados e disseram uns aos outros: mestre, olha só, mestre, que templo maravilhoso. Aí Jesus disse: na verdade vos digo, que coisa nenhuma ficará aqui na terra, tudo será derribado, tudo será lançado fora. Labandarabasséria. Os fariseus, os judeus estavam olhando para as coisas terrenas, mas Jesus veio cuidar das coisas espirituais, das coisas que levam o homem, a mulher ao céu. E essa é a palavra de Deus, é esse evangelho que vai levar o homem, que vai levar a mulher a conhecer nosso Salvador Jesus Cristo. E Ele está vindo aí. Se alguém ouvir a sua voz, abrir a porta do seu coração, o Senhor entra, amado, e faz morada. O Senhor entra e muda a história do homem. O Senhor entra e muda a história da mulher.
Mas Para isso, tem que confessar. O apóstolo Paulo, ele escreveu em Romanos 10:9: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo, em teu coração credes que Deus ressuscitou o Senhor Jesus dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Tem que haver o arrependimento. O homem e a mulher têm que se arrepender e confessar ao Senhor. Em João, em Lucas e em Mateus, diz que quando Jesus estava pregando para os saduceus, os fariseus, a grande multidão estava ali perante o Senhor, ouvindo os seus ensinamentos. E quando Jesus começava a ensinar, alguns homens viram que a palavra de Deus era muito dura, que saía da boca de Jesus, e Jesus continuava a pregar cada vez mais com a autoridade do céu. E ali os discípulos disseram: Senhor, muda a mensagem está dura demais, não quero ouvir a tua palavra, Senhor. Nós estamos aqui e a multidão está saindo de um para o outro. Troca a mensagem para que a multidão não vá embora, para que a multidão não vá, Senhor. Tem que mudar o sermão, pega mais leve, está muito duro. E ali Jesus disse aos apóstolos que estava com ele: querem vós ir também com a multidão? Aí um disse: Senhor, para onde iremos nós? Que só tu tens a palavra da vida eterna. Por isso, Jesus está pregando, usando muito na terra, através do Espírito Santo, porque ele disse: eu irei, mas não vos deixarei órfãos. aleluia. Eu irei para o céu, para a destra do meu Pai, reinar com ele. E enviarei o Espírito Santo, o Consolador, e ele vos há de ensinar todas as coisas que está no céu, o que há de vir para a terra: guerra, peste, doença, terremoto, maremotos. Ele há de avisar a vós que essas coisas vai acontecer, mas não temeis, porque é ainda o começo, o princípio das dores. Lamandarabandarabaséria. Glória. É o princípio, amados. Vai ficar pior, vai apertar. Se o nó está apertado, não se preocupe, porque ele vai ficar cego, sem que ninguém possa desatá-lo. Porque é necessário que isso aconteça, que se aperte mais, para que a humanidade ou se arrependa, ou venha para a presença de Deus, ou venha confessar Jesus como seu Salvador. Se não confessar, o dono dessa palavra vão pagar um alto preço. Jesus vai apertar, Jesus vai fazer coisas que a humanidade vai ficar pasma. Vão dizer: por que aconteceu isso, Senhor? Porque veio a nós tanto mal. Por que sucedeu isso? Mas é cumprimento da palavra que ele disse que o dia do Filho do Homem virá, em que ninguém há de saber. E os discípulos disseram: Senhor, qual será o dia
da tua vida. E Jesus olhando para os discípulos, Jesus olhando para os seus discípulos disse: homem, servos meus, não olhei para as coisas que hão de suceder, mas se uma figueira está para dar fruto, está para dar figo, assim está perto o verão, assim está chegando o verão, assim também será naquele grande dia. Quando todas essas coisas vier a acontecer, é porque eu estou às portas, é porque eu estou voltando. Mateus 13:47. E Jesus disse à multidão: igualmente o reino de Deus é semelhante ao homem que lançou sua rede no mar, e lançando ela sua rede, apanhou muitos peixes, toda qualidade de peixes, peixes pequenos, peixes grandes, peixes de diferentes espécies. E ali Jesus disse mais ainda, e aquele pescador, pescando aquele peixe, puxou para a praia e assentando, começou a separar o bom dos maus e começou a botar os peixes bons no cesto, mas os maus começou a lançá-los fora. Lá mandará você. Assim será na consumação desse século. Virá o Filho do Homem, virá o Filho de Deus, e vai separar o justo do meio dos ímpios, e vai fazer o justo herdar a salvação eterna, mas os ímpios, os maus, vão ser lançados no lago de fogo e enxofre, e é a segunda morte. Será que você tem certeza da sua salvação? Ou você vai ser aquele que vai com os demais, que vai ser condenado, que vai ser lançado fora? Não queira que isso aconteça com você, porque será terrível para a tua alma, para teu corpo ser queimado no fogo do inferno, onde o bicho não come a carne, onde o fogo não se apaga. Ali vai ser eternamente a humanidade que se esqueceram de Deus, dos ímpios que se esqueceram de Deus, vão ser queimados no fogo. Será dias difíceis. Você está preparado? Você está preparado para que esse dia, quando vier, não vos pegue de surpresa? Porque ele vem uma hora, a Bíblia diz, ele vem uma hora, é um dia que ninguém sabe, mas só quem sabe é o nosso Deus. E quando esse dia chegar, não vos pegue despercebido, dormindo, como as virgens loucas de Mateus 25, 10 virgens, 5 sábias e outras 5 loucas nécias, que não vigiaram, não puseram azeite na sua vasilha, sabendo que a caminhada, elas sabiam que a caminhada era longa, e Jesus viria a qualquer momento vir convidar elas para entrar para as bordas do Cordeiro de Deus. E ali o noivo tardando o Senhor, elas adormeceram. E ali as loucas, quando adormeceram,
elas, as lamparinas estavam apagadas. As prudentes dormiram também e acordaram, mas as prudentes tinham azeite de reserva e pegaram o azeite e acendeu a lamparina. Mas as virgens loucas disseram às virgens prudentes: dai do vosso azeite para acender as nossas lamparinas também, pois estão apagadas. E se a gente for com a lâmpada apagada, com os lampiões apagados, o mestre não vai conhecer, não vai ver o nosso rosto nessa escuridão, nessa madrugada, nessa noite. Porém, as virgens saibam, disseram as virgens loucas: não seja caso que nos falte a nós o azeite, se nós dividir com vós, virgens loucas. Nós não vamos dar nosso azeite de reserva a vocês, virgens loucas. Ide buscai aonde vende para vós. E ali as virgens loucas foi procurar azeite desesperadamente por todas as regiões, até que chegou. Elas chegaram numa mercearia e ali encontraram azeite. E compraram e voltaram apressadamente para encontrar com o noivo, que estava já esperando as virgens para entrar para a porta do céu. Antes das virgens loucas vier para a porta do noivo, as virgens prudentes estavam com as suas lamparinas acesas, acenderam o que estava apagadas as lamparinas, acenderam novamente elas e foi para o noivo encontrar com ele. E ali o noivo, encontrando as virgens prudentes, disse o noivo às virgens prudentes: vinde, benditas do meu Pai, entra pela porta que está preparada, aberta para vós desde a fundação do mundo. E ali, amados, as virgens prudentes entraram pela porta do noivo e herdaram a vida eterna. Pouco tempo depois, chegaram as virgens loucas, bateram na porta do noivo: Senhor, abre-nos a porta, que aqui chegamos com as nossas lamparinas acesas. Ali sabe o que o noivo disse? As virgens loucas, com azeite comprado, porque azeite não se vende, azeite recebe, azeite se busca. Através de ler a palavra, através de viver na palavra, através de orar, através de buscar, de jejuar, de dobrar o seu joelho, de ser obediente a esse evangelho de Cristo Jesus. Não é o catecismo, não é outro evangelho que outras religiões pregam, catolicismo, adventista, que prega, mas aceita, mas muitos vão ser salvos, muitos vai ser abridos os olhos daqueles que estão nesses lugares. Mas para isso acontecer, tem que haver arrependimento para confessar o Senhor como seu Salvador. Aqueles ímpios que não confessar o Senhor, que não se converterem, não vão herdar a vida eterna. Tem que haver arrependimento, tem que haver arrependimento de dentro do teu coração, para você se converter. Para que Jesus dizia: já é o princípio, filhos, haverá muitos que estão pregando, distorcendo o evangelho. Nas igrejas já não pega mais inferno, já não pega mais condenação, mas Jesus foi o pregador principal, o pastor
que é o cabeça da igreja. Ele foi mais que falou sobre o inferno. Em Mateus 10, 26, ele disse: o que escutar os ouvidos pregar sobre os telhados. Não temos que matar o corpo, mas temei antes eu que posso lançar a alma e o corpo no inferno. Em Mateus 18, também ele diz aos seus discípulos, quando vieram até ele e disseram: Senhor, quem é maior do reino de Deus é de nós. E Jesus disse: quem não fizer como a criança, de modo algum vai entrar no reino de Deus. Se tu tiver duas mãos e se uma mão pecar, arranca-o e lança fora, porque é melhor entrar no céu com uma só mão do que ter duas mãos e seres lançados no inferno. Onde o bicho nunca come a carne e onde o fogo nunca queima o teu corpo. Tem que haver arrependimento para o homem e a mulher herdar a vida eterna. Não é servindo outros deuses, é servindo o único Salvador, Jesus Cristo. Religião pode ter muita, mas a salvação só vem de Jesus. Só Jesus é o Salvador. Religião condena o homem, condena a mulher. Os padres, os pastores, muitos apóstolos. E o apóstolo Paulo foi o último apóstolo. O resto hoje são falsos. O apóstolo Paulo foi o derradeiro apóstolo. E só foi considerado apóstolo de Cristo, porque o próprio Cristo encontrou com ele no caminho de Damasco. Porque Paulo ia perseguir os apóstolos lá em Jerusalém. E ali Cristo teve um encontro com ele e disse: por que me persegue? Saulo, antes era Saulo, depois de ser convertido, se transformou, mudou seu nome para Paulo. E Paulo disse a Jesus: Senhor, quem és? Disse o Senhor: eu sou Jesus, o que tu me persegues. Porque recalcitrais contra os aguilhões as tuas mãos e os teus pés e as tuas obras mais estás levantando contra os meus ungidos. E Saulo disse: o que queres, Senhor, que eu te faça? Ele disse: levanta-te e vai a Damasco, e lá tu vai passar 3 dias sem comer e sem beber. E ali Saulo foi, passou 3 dias sem comer e sem beber. E ali o Senhor mandou o discípulo ir até ele, para que ele viesse a receber a visão. Mas quando ele vinha do caminho de Damasco, ele caiu do cavalo, vendo aquela luz do céu que encandeou as suas vistas e perdeu a visão. Por isso, Paulo foi o derradeiro apóstolo. E Paulo escreveu em 2 Coríntios 11 e o verso 12: tais apóstolos são obreiros fraudulentos, se transfiguram em apóstolo de Cristo. E não é à toa, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. E os seus ministros, os seus seguidores, se transfiguram em ministro da justiça. Mas não vos temeis, porque o fim deles são conforme as suas obras. Vão perecer no lago de fogo, enxofre, os falsos pregadores modernos desse século, nessas igrejas que não pregam mais a palavra sobre o inferno, sobre o pecado, que é para deixar a idolatria, que não é para servir a Padre Cícero, que não é para servir a Maria. Se você tem Maria como tua senhora, você não vai ter Jesus como teu Senhor. Você vai para o inferno condenado, porque Jesus disse:
os adorais unicamente a mim, e só a mim tu vais servir. Mas se tu ser rebelde e não me servir, serás devorado à espada. Aleluia, Jesus. A morte eterna significa a espada do Senhor. Por isso, arrependa-se. Jesus está voltando. Não é Maria que está à direita da esquerda de Deus. Maria está no céu de Abraão. Não está no céu. No céu só está Jesus. E Deus à sua esquerda. E Jesus sentado na sua direita. Ele vem com autoridade buscar os escolhidos. Não é todo mundo. A igreja de hoje diz: tem lugar lá para todo mundo. Vamos adorar, vamos cantar. Mas cadê a santificação sem a qual ninguém verá a Deus? Dizia Paulo, Hebreus, a epístola dos Hebreus, ninguém tem o autor. Não tem o autor que fez, que escreveu aquela epístola. Mas pelas palavras, da mais pelo apóstolo Paulo, em Hebreus 12, 14, Paulo diz: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém vai ver ao nosso Deus. E porque a igreja de hoje não quer mais viver em santificação, estão demontada com o pecado, estão demontada com o sistema mudando, estão andando com a Bíblia, está andando com a Bíblia junto com os ímpios, com uma latinha de cerveja, estão todos abraçados. Jesus ama todo mundo, vamos nos abraçar, vamos para a igreja, pode beber a sua cachaça, pode fumar o seu cigarro, você vai ser salvo, mas vai ser condenado. 1 Coríntios 6:10, o apóstolo Paulo diz que os bêbados não herdarão o reino de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Não os bêbados, não os idólatras, que idolatram outros deuses que não são deuses, que são criaturas feitas por mãos humanas. Mas Jesus, Ele está vindo aí e vai dar cada um segundo as suas obras. Quer seja o que você tem feito aqui nesse corpo terreno, você vai ser julgado pelo que você fez aqui na terra. Se arrependa hoje, porque amanhã pertence a Deus. E Ele vindo hoje, não haverá mais esperança para ser perdoado os vossos pecados. Por isso, aquele que confessa e deixa, alcançará misericórdia. Que Deus possa dar uma chance, uma segunda chance, até uma terceira chance, para você que não é seguidor de Cristo. Que Deus abençoe. Não é de muito falar que as pessoas vão dar ouvido, mas a palavra está aí. Busque a Cristo enquanto se pode achar. Verdade, vem, glória a Deus. Oh, glória. Aleluia. Glória a Deus. Tchau. Amém, igreja? E vamos ficar de pé em nome de Jesus. Eu quero convidar o povo para ficar de pé em nome de Jesus. E vamos agradecer a Deus, né? Por mais uma noite, mais um culto. Ah, o patinho. Amém? E estava, né, irmão?